Olá, queridas e amáveis pessoas da internet, sejam bem-vindas a mais um vídeo desse canal, mais um react, mais uma vez lá o Cortes do Quadrinho na Sarjeta, para falar um pouquinho sobre essa geração e principalmente sobre desafios dessa geração, né? Vamos falar um pouquinho sobre sexo, usar como desculpa para falar de biologia, fisiologia, psicologia e tudo mais que der para encaixar, né? Progressismo e a falta de inclusão. E na thumbnail tava geração drogada, deprê e broxa, alguma coisa assim, se eu não me engano. Alguma coisa desse jeito. Então vamos lá, vamos fazer o react, vamos comentar, tentar agregar mais o assunto, falar um pouquinho mais sobre esse assunto, que eu acho que é muito importante, né? Então vamos lá. Só falar rapidamente. Eu tenho repercebido pelos vídeos que eu coloco aqui no canal que existe um desconforto por parte do público toda vez que a gente fala, né? A gente aqui no canal, eu falo a gente porque, né, é uma equipe, a gente fala de sexo. E eu já teve um corte do canal aqui que repercutiu muito, que foi o que eu falei do quanto, com base em pesquisa, tá? Não tirei da cabeça, o quanto a geração Y e a geração Z, mas principalmente a geração Z, ela é uma geração muito doente. É a geração que mais toma antidepressivo, remédio para dormir, remédio para ansiedade, essas coisas todas. E, bom, isso afeta o sexo, né? Afeta. Até porque, por exemplo, antidepressivo muitas vezes tem como efeito diminuição da libido, ou até mesmo deixa a pessoa broxa, sei lá. Então, tu tem muita coisa aí no meio, é, e a gente está falando de uma geração, principalmente a geração Z, que cresceu na internet. Essa geração ela foi exposta a sexo extremo sem querer, tá entendendo? Que tá acontecendo agora no Twitter também. Twitter hoje, tu entra no Twitter, tu vê cenas extremas de sexo e de violência, tu nem tá procurando. O TikTok tem disso também, essas redes no que tu faz só, né? Tu não tá vendo o que tu tá clicando. Então, assim, isso adoece as pessoas. Isso Isso é adoece. maluco, né? Porque é uma geração que tem muito acesso a consumo, o consumo é extremamente alto, e eu acho que isso vai entrar na questão do sexo também, de você não saber o que é sexo, não estar atento, tipo, a ter atividades sexuais, ou entender, ou compreender. Porque você tem um consumo do sexo muito grande, né? Você consome muito, muitos produtos de mídias altamente eróticos, né? OnlyFans, esse tipo de coisa, sites pornôs, câmeras e tudo mais. Mesmo você pode pensar, por exemplo, não, OnlyFans tem que pagar, mas pô, todo mundo que acessa a internet tipo, tem grupo no WhatsApp com amigos, amigas, não sei, ou vai no Twitter, sabe que no final vaza. Tem Reddits lotados, se você for atrás aí, Reddits lotados com os packs que a galera consome de maneira gratuita, vai pirateando o pack, o que é meio louco, né? Não sei se tem uma discussão sobre isso, mas eu acho meio maluco o pirateamento de packs, assim. Não querendo, tipo, pagar de, ó, que virtuoso e tudo mais, mas é interessante de notar porque são pessoas que estão trabalhando e muitas vezes vão ser prejudicadas por essa pirataria, né? É diferente de você piratear algo de uma grande empresa, piratear um jogo AAA, um jogo da Sony, um filme da Marvel. Você piratear um filme da Marvel não vai ter impacto nenhum na Disney, né? Mas é louco como esse mercado, não sei se posso falar, mercado sexual da internet, entra nessa economia e nessa dinâmica de que, tipo, eu acho que as próprias pessoas que fazem OnlyFans, fazem Privacy, têm noção disso, né? De que os materiais que elas produzem estão circulando aí gratuitamente, né? Então, é uma geração que consome muito, mas não tem a real noção e o entendimento do que é sexo, né? Então gera essa questão paradoxal, né? Você tem uma geração consumindo sexo a todo momento, tendo acesso a conteúdo sexual quando quiser, na palma da sua mão, mas isso não quer dizer que você entende o que é sexo, não quer dizer que você tem clareza do que você quer pro sexo, que você consegue refletir sobre isso, conversar sobre isso. Só gera uma geração que consome muito isso, né?
E isso tem, às vezes, um efeito, né? Um dos efeitos disso, que não é para todo mundo, mas um dos efeitos disso é você passa a ter uma certa aversão daquilo. Então, isso vai se embolando, e aí no meio tem discursos ultraconservadores, tem um incelismo que vai capturando isso, né? E vai dizendo, viu, é porque sexo é sujo, porque não sei o quê, porque as mulheres isso, porque os homens aquilo, aquele papo todo. Agora, entendendo esse processo, a gente não pode, com isso, achar que tá tudo bem, né? Eu vou fazer um paralelo aqui para ficar claro. Eu já cheguei a ter, eu não lembro se eu cheguei, mas eu tava ali no limite da obesidade mórbida. Até hoje eu tenho problemas, né? Por exemplo, como eu tive agorafobia ano passado, eu fiquei mês sem sair de casa, eu engordei. Aí agora nas férias eu liguei, foda-se, vou engordar mais ainda, vou só comer bobagem, mas terminando as férias eu quero entrar nos eixos. E mesmo quando eu tava gordaço, eu era um gordão imenso, sempre me incomodou a galera que defendia gordo. Eu lembro de eu tá gordo, dando aula, e volta e meia ver alunas minhas, assim, com os discursos anti-gordofobia, que ok, também sou contra a gordofobia, mas assim com uma condescendência muito desgraçada, muito cretina. Porque olha só, deixa eu explicar isso com calma. Gordo sofrer preconceito é uma coisa escrota. Você deslegitimar uma pessoa por ela ser gorda, você não permitir que ela tenha acesso aos espaços por ser gorda, você cercear a vida dessa pessoa por ela ser gorda. Isso é escroto, isso é gordofobia. Agora, você não está sendo gordofóbico ao dizer que existem uma série de forças fazendo com que as pessoas engordem. Porque, por exemplo, pega no Brasil, isso também, de novo, está comprovado, tem pesquisa, eu lembro de ter visto uma mais antiga, eu não sei se tem atual sobre isso. O Brasil tem uma particularidade em que o pobre, não é só no Brasil isso, em que o pobre é gordo. O Brasil tem pobre gordo. O miserável não, porque o miserável é famélico, né? O miserável é magro. Mas o pobre no Brasil é gordo. E por que isso acontece? A classe média também está bastante gorda. Por que isso acontece? Modelos de trabalho, entendeu? E aí também afeta na questão sexual, já meio que uma coisa emenda na outra. A gente está sempre trabalhando muito, a gente está sempre precarizado, a gente está sempre cansado. Quem é que trepa cansado? A gente está doente. Uma vez estando doente, a gente descamba nossas ansiedades na comida. E aí vem o segundo ponto. A indústria alimentícia está muito bem, obrigado, nos enfiando megaprocessados, hiperprocessados de baixíssima qualidade. E que são baratos. A gente come lixo o tempo inteiro. E aí, muitas vezes, uma certa neurose progressista de querer ser uma espécie de herói materno das minorias faz com que você não encare o problema, que é o seguinte: algumas pessoas são naturalmente gordas, ser gordo não é sinônimo de doença, porém, existe um sistema que está fazendo todo mundo engordar comendo lixo. E que é lucrativo em todas as pontas, porque essas pessoas, por sua vez, daí precisam mais de médico, precisam mais de medicação, por isso que abre farmácia em toda esquina. Vocês sacaram? Quando eu cheguei a... É aquela coisa do... Eita, tudo parar no fermo melhor pra ficar um fermo escroto. É aquela coisa de não entender que... Eu não consegui juntar os conhecimentos, né? Não entender que existe sim a parte da construção social de ver algumas características biológicas como ruins, mas também existe a correlação de que algumas características biológicas vão te levar para um caminho que vai ser ruim para a sua saúde. Então, pode ter uma pessoa que tenha uma estrutura, que já nasceu com uma genética propensa a isso, que ela é saudável. Tipo, ela é saudável mesmo estando acima do peso, mesmo estando com quilos a mais, ela é saudável, os exames dela estão ok e tudo mais. Aí essa pessoa vai decidir qual que é o rumo que ela quer na sua estética, o que ela quer, o que ela não quer. E a gente também tem que construir uma sociedade que não vai excluir ela por ter esse tipo de físico, essa fisiologia. E entender que, tipo, não é porque ela tem essa fisiologia que ela está doente. Mas, como ele falou, essa questão dos ultraprocessados, tem um livro muito bom e tem um podcast, inclusive, do Nerdcast, que tem o Atila lá, a galera do Jovem Nerd, que chama... que tem o mesmo título do livro, né? Sal, Açúcar e Gordura. É um livro de sal, açúcar e gordura que fala sobre vários assuntos, mas principalmente fala como a indústria alimentícia desenvolveu tecnologias para colocar esses 3 elementos principais, que são elementos que fazem muito bem para o nosso paladar, que é o sal, açúcar e a gordura. Essas são as 3 coisas que o nosso paladar adora. São as coisas que o nosso paladar evoluiu para consumir. Porque você tem que lembrar que o nosso paladar, ele evolui num contexto muito diferente do que é a realidade atual. Você evolui, o ser humano evolui com uma noção de alimentação mais escassa. No sentido de que
não necessariamente o ser humano vai se alimentar todo dia na sua evolução, por exemplo. Não existiam mercados, logicamente, né? Então, o corpo vai evoluindo principalmente para armazenar energia para o futuro e principalmente para o ser humano ir atrás de alimentos que possuam mais essa energia, principalmente açúcar e gordura. Porque o açúcar, o carboidrato, é da onde a gente tira energia. Tirar energia é basicamente roubar elétrons. Elétrons é uma partícula, né, física do nosso universo que tem energia. A gente precisa desses elétrons para o nosso corpo. Basicamente a gente tem como se fosse uma corrente elétrica. Tô aqui exagerando para você entender. De tipo, e a gente rouba esses elétrons dos alimentos. Basicamente dos carboidratos. Que a gente chama popularmente de açúcar, mas carboidratos são várias moléculas. Estão no arroz, estão no macarrão, estão nas frutas, estão no açúcar que você dá no café, mas estão em várias coisas. Então, como a gente não ia comer todo dia, o nosso corpo selecionava e principalmente guardava energia na forma de gordura. Gordura é a energia estocada, que a gente estoca principalmente na bainha aqui, né? Na pochete, que inclusive eu tenho. Tô tentando perder. Mas é armazenamento de gordura pro futuro, porque hoje eu comi. Pode ser que eu passe 2 dias sem comer. Pode ser que passe 3 dias sem comer. Então o ser humano evolui biologicamente para isso. E também o paladar evolui para isso. Então as coisas que são mais gordurosas, possuem carboidrato, possuem essas coisas. O sal, que é também importante, os sais minerais para fazer sinapses químicas no corpo. O paladar adora. Não à toa que sorvete é uma das coisas mais saborosas do universo. Sorvete é gordura e carboidrato junto. Gordura do leite, carboidrato do açúcar e algum sabor de alguma fruta pra te, pra te enganar, tá ligado? Pra aquele sorvete não ficar com gosto de gordura. Mas por isso que sorvete é maravilhoso. Por isso que pudim é um dos melhores doces que existe no universo. Porque o nosso paladar ama eles. E a indústria desenvolveu tecnologias para fazer alimentos onde você consuma muito disso para o seu paladar ir atrás e viciar nisso, mas também te enganando. Então os refrigerantes entram nisso, as bolachas recheadas, os salgadinhos, eles são feitos industrialmente para que tenha o máximo desses produtos, o máximo atrativo para o seu paladar, fingindo. Depois a gente tem uma mudança, né, da indústria fingir que é saudável e sem que você consiga detectar, ou sem que consigam detectar que tem tanta coisa ali, né? Não à toa que você vê isso, teve isso, né, da indústria se desenvolver, se percebeu, principalmente os cientistas. Agora no Brasil, por exemplo, a gente tem os adesivinhos que no começo eu achei que não ia funcionar, que é os adesivinhos falando isso aqui é alto em açúcar, isso aqui é alto em tal coisa. Eu achei que era um aviso meio pobre. Eu achei que podia ser mais coisa e ainda acho que pode ter um aviso melhor ainda, né? Mas eu acho que já começou um pouquinho a funcionar, pelo menos eu tenho experiência anedótica de já pegar algumas embalagens e falar, puta, mano, tá escrito alto em açúcar, sabe? Você já começa a raciocinar, putz, grilo, alto, rico em gordura, daí você fica meio coçando a cabeça, assim. Mas eu acho que os avisos podem ser melhor, né? E teve o feedback das indústrias também, foi tentar começar a pagar de saudável, mas ainda continua sendo ruim. Então, por exemplo, você vê bastante isso com biscoitos recheados. Biscoitos recheados começaram a querer pagar de saudável com a adição de vitaminas. Então, você vê, na Traquinas, é muito explícito isso. Você pega uma bolacha Traquinas, você vê que na embalagem eles começaram a destacar rico em ferro, rico em vitamina B1, rico em vitamina B2, como um contragolpe a essa noção que a gente foi tendo de que, pô, traquinas é gostoso, eu amo, você ama também, mas não é comida de verdade, sabe? Acho que o que tem de comida de verdade é o cereal da bolacha. Mas de resto, é totalmente artificial. Totalmente artificial. O recheio, a saborização, os conservantes e tudo mais. O que você vai ter de natural ali é a farinha que faz o biscoito. E é isso. Mas de resto é totalmente artificial, feito para prender o seu paladar, feito para te viciar. Por isso que quanto mais você evita produtos ultraprocessados, é melhor para você. E por isso que
fechando com o que eu comecei a falar, que eu me perdi, a gente tem que ter essa noção de que, como ele falou, né, com toda essa questão da biologia, de que tem processos de engordamento que são não saudáveis mesmo, sabe? Tipo, não tem como a gente negar isso. Dá pra gente admitir os dois. Existem pessoas que estão com um biotipo mais avantajado, gordo, né? Pra dizer assim no português. E são totalmente saudáveis, mas existem pessoas que estão indo pra esse biotipo, já estão indo pro biotipo, e vêm de um caminho de não ser saudável, assim, sabe? E o processo, não necessariamente essa pessoa emagrecer e virar modelo da Victoria's Secret. Não, mas essa pessoa começar a construir uma alimentação mais saudável. Com o processo, ela vai emagrecer até chegar num biotipo que ela consiga ficar saudável e que ela esteja bem pessoalmente, esteticamente, sabe? Não é que ela vai emagrecer e virar um palito. Mas o fio da questão é a nossa relação com os alimentos. A nossa relação com a alimentação. E chegar num estágio, num biotipo, que vá fazer melhor para a pessoa. Porque, apesar de muitos médicos. Tem a virose do gordo, né? Porque a gente zoa que no pronto-socorro, no verão, tudo é virose. O gordo, quando vai no endócrino, tudo é o peso, né? Tipo, você vai no endocrinologista, perder peso. Tem que perder peso. Tudo é o peso. Tipo, por isso que tem muita gente que acaba pegando asco de médico, assim, né? Porque, pô, tudo é o peso. Tem muito médico que usa isso de uma maneira errada. Está totalmente errado. Mas, em alguns casos, como eu falei, de engordamento, como o Link falou também, o peso pode ser um problema mesmo. Se você chega num peso que, dependendo de como é seu biotipo, dependendo de como é sua estrutura óssea, pode ter esse problema. Só que a questão é tentar. A parcimônia é a questão. Em biologia, uma palavra sagrada é a parcimônia. Você achar o meio do caminho, sabe? Você não ser igual direita maluca Léo Lins, que tudo é frescura, você devia emagrecer e é isso aí e tudo mais, é a proliferação dos canais maromba, que não tem total culpa nisso, mas eu acho que tem um pouquinho, acho que a comunicação de alguns canais fitness marombas erra um pouquinho nisso, esse discurso saudável e tudo mais, poderia ser um pouquinho melhor. E também não ser, do outro lado, achar que, tipo, é tudo estética, tudo filosófico, é tudo padrão de beleza. Existe o meio do caminho onde você analisa estética, analisa biologia, analisa alimentação e chega num caminho saudável pra todo mundo, tá ligado? Onde a gente não precisa ser escravo do corpo magro, mas a gente também pode construir uma relação saudável com a alimentação e com o nosso corpo, né? Porque a alimentação, além de ser uma questão de prazer, além de ser uma questão cultural, além de ser uma questão de nostalgia, de memórias, de vivência, de tradições, ela também é uma relação de biologia, de fisiologia. Você come porque é gostoso, você come porque é da hora estar junto com a pessoa, é da hora estar na macarronada de domingo com a avó, é da hora fazer uma receita junto com outra pessoa da sua cultura, mas a gente come também porque o nosso corpo precisa de certos tipos de ingredientes para funcionar. Então a alimentação também é fisiológica. Então, se você não alimentar o seu corpo da maneira exata, exata não, né? Exata é uma palavra muito forte. De uma maneira saudável, seu corpo vai começar a parar de funcionar. Assim como se você não cuidar de uma máquina, de um carro. Eu sei que o exemplo é muito idiota, mas é pra ser didático. Mórbida, ou quase isso, eu não sei, porque eu não lembro agora as medidas, mas eu tava imenso, tem foto disso. Deixa eu contar uma história, eu tô sendo muito franco com vocês aqui. Deixa eu contar uma história. Eu já contei isso numa live há muito tempo atrás. Eu tava tão doente que uma vez eu fui num rodízio de sushi. Então, rodízio é aquela coisa, né? Já que tu pagou, come. Eu comi tanto sushi, tanto sushi, tanto sushi, que eu me caguei voltando pra casa. Eu me caguei. Eu cheguei em Puta casa, merda. totalmente sujo de merda, de tanto que eu tinha comido. E aí eu ficava escutando de gente à minha volta, dizendo assim, não, tem que acolher, tem que tal. Eu não precisava de acolhimento, claro, eu precisava de ajuda. Eu não precisava de gente me dizendo, é massa ser gordo, é isso aí, vai fundo. Não, eu precisava de alguém que me dissesse, cara, olha só, deixa eu te ouvir, como é que tu tá? Eu não tava bem. Tem pessoas gordas que estão bem, e ok. Mas tem muitas que não estão bem. E, de novo, tem todo um sistema que lucra muito engordando as pessoas. Então, Esse dualismo, né? De ter um biotipo e estar tranquilo, o que eu falei, né?
E tá nesse processo de engorda e não está bem, né? Então, assim, nessa mesma lógica, dá pra pensar na questão do sexo. Na treta que teve ali no Twitter, que eu comentei o quanto que a galera tinha. Porque, assim, tudo começou porque toda vez que eu coloco um vídeo, essa semana eu coloquei um vídeo sobre Ghost in the Shell, que é um anime visivelmente erótico, explicitamente erótico. E aí teve comentários assim, pô, eu gosto do Ghost in the Shell, mas fico desconfortável de ver cena de sexo. Tô levantando essa bola faz um tempinho. Estamos no meio de uma tendência regressiva de sexualidade. Isso gera sintomas bem claros, como, por exemplo, a invisibilização do óbvio em um anime como Ghost in the Shell, explicitamente erótico porque especula a relação sexual entre máquinas. É meio chato que muitas das suas análises sempre vão por esse lado erótico, mas eu gosto de Ghost in the Shell. Eros é vida. Se potências de vida te incomodam, eu recomendo buscar ajuda. Tô falando sério, abraço. Ah, cara, mano, muita coisa tem sexo, só que a gente se nubla. Tapa o olho, acha que. Ainda mais a gente vindo de uma tradição cultural católica, né? Porque eu acho que isso que é a grande questão também, que é um dos sintomas muito grandes. Tem um consumo muito grande de sexo, mas a gente não fala. Então vira o assunto. A gente não fala sobre sexo. E ao não falar sobre sexo, a gente cria a sensação errônea de que sexo é somente a atividade do intercurso, do acasalamento, do coito pra biologia, né? Não, quando você vai estudar mesmo em biologia, sexo é algo amplo, tá ligado? Por exemplo, nas aulas de ensino médio, não é só isso, né? Mas na aula de ensino médio, para ensinar pros alunos, a gente geralmente começa falando isso, tipo, nos materiais de ensino médio geralmente se estrutura assim, né? A gente pode falar de mais coisas, mas o material de ensino médio vai ser resumido, né? Porque é ensino médio. Mas sexo é separado nos materiais geralmente em aparelho reprodutor, identidade de gênero, né? Identidade sexual, sexualidade mesmo do ato sexual e orientação sexual. Tipo, só no ensino médio você consegue separar tipo, em 4 coisas pra você ensinar pros seus alunos, sabe? E uma delas só você vai ser sobre o ato sexual. E geralmente é a parte mais rápida de explicar. Porque também tem a questão do órgão, que muitas vezes as pessoas esquecem, que sexualidade é você ter um órgão sexual. E não tô falando que isso te define, mas tipo, cuidado com esse órgão, higiene com esse órgão, entendimento desse órgão, a sua aparência com o órgão, entendimento de qual é o seu órgão, que pega muito, por exemplo, com os homens. O homem guia muito das suas pensamentos de vida, das suas frustrações no tamanho do seu órgão. Então, tipo, é bizarro pensar isso, mas a sua aparência, o entendimento do órgão é muito importante. Do órgão feminino também. Entender o órgão feminino, entender o que ele é, entender as formas, entender a fisiologia, entender a anatomia, entender como você limpa. Essa parte esquece, tá ligado? A sexualidade como representação, como desejo, como ilustração, como arte, como uma potência de vida, né? O seu entendimento dentro do seu órgão, então como você se vê no mundo tendo esse órgão, tendo esses estereótipos de gênero, né? A gente conversa pouco sobre o quão sexualidade é muito maior do que dois corpos nus entrando e saindo um do outro, né? Tanto que quando você vai pra discussão da internet, isso se perde muito, as pessoas ficam malucas, né? De, tipo, ver sexualidade no sentido do ato sexual em tudo, né? De, tipo, por exemplo, aquelas questões que teve há muitos anos atrás, dos boicotes a museus que tinham obras que tinham pessoas peladas, por exemplo. Como se eu mostrar uma arte, como se eu mostrasse um quadro, algo para camada de pessoas, até crianças, de uma pessoa pelada, como se eu estivesse causando algo pedo ou como se eu estivesse sexualizando aquela criança. Mas, pô, tô mostrando, tipo, às vezes é um. O nu não é totalmente. Não é tipo ato sexual. O nu pode ser a representação de um corpo, por exemplo. Então, tipo, todo professor de biologia tá ferrando com as crianças, porque todo professor de biologia vai mostrar um órgão reprodutor. No ensino médio vai mostrar o corpo nu. Tipo, porque o corpo nu não necessariamente é o ato sexual. Mas faz parte da sexualidade, né? E aí eu respondi numa boa pra pessoa, falei assim, cara, procura ajuda. Porque se você gosta de uma coisa que é explicitamente erótica, mas você tem problema com o erotismo, algum problema você tá tendo aí, cara. E aí teve gente que levantou a bola, assim, não, mas tu tá sendo preconceituoso com os assexuais. Gente, eu tive alunos assexuais, não posso falar por todos,
não é uma comunidade que eu conheço assim de forma ampla, mas os que eu conheci eram pessoas muito interessadas em sexo, de um jeito, com uma abordagem muito diferente de quem gosta de trepar, basicamente, né? De uma perspectiva mais racional, como um fenômeno cultural. Mas basicamente o que eu quero dizer é o seguinte: assexuais não são necessariamente pessoas autorreprimidas. Isso é uma visão, inclusive, estereotipada de pessoas assexuais. Elas não são autorreprimidas, elas não são assexuais porque, ai meu Deus, eu tenho nojinho de sexo. Elas só não têm interesse. Uma pessoa sexual, ela não fica desconfortável com cena de sexo em filme, ela simplesmente pode ficar entediada. O desconforto. Inclusive, dentro do espectro sexual pode ter um grupo, se eu não me engano, né? Que é colocado ali dentro, mas são tipo, pessoas que têm relacionamento sexual, mas em determinados tipos de parâmetros. Tipo, pô, só consigo ter relacionamento sexual com a pessoa que eu estou vinculada em um relacionamento que eu conheço há muito tempo e tudo mais, blá 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 blá, né? Por sexo, inclusive nessas demandas querendo botão para pular cena de sexo no É demissexual, né? Demissexual? Se eu não estou enganado. filme. Isso é sim um sintoma de um adoecimento social. Só que aí vem aquela neurose progressista e quer ser acolhedor com todo mundo. Gente, acolher todo mundo é importante, ponto. Mas acolher reconhecendo problemas. Senão daqui a pouco a gente vai dizer que a gente também tem que fazer ciranda com o nazista. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto. Não é assim. A gente tem problemas. E tem gente lucrando com esses problemas. Existe uma coisa que eu até comentei na minha tese de doutorado, que é o quanto que o sexo está proporcionalmente ligado com violência. Não que sexo é violência, mas épocas de repressão sexual são épocas de profunda violência social. Eu vou largar a seguinte frase: o ser humano é um bicho feito para fuder. E ele pode fuder com os outros e fuder consigo mesmo. E esse fuder no sentido amplo. Porque olha só, tem vários exemplos interessantes nessa pergunta. Laranja, não tem como não lembrar de Laranja Mecânica nesse momento, né? No filme é totalmente sobre isso, né? Totalmente sobre essa sociedade reprimida sexualmente que acaba. Isso é uma visão que eu estou fazendo aqui, né? Uma visão de uma pessoa que não tem a literatura, entendimento, mas de quem assistiu Laranja Mecânica e entendeu isso, né? Uma sociedade reprimida em tudo, né? Politicamente, sexualmente, artisticamente, mentalmente. E isso acaba estourando pra violência, né? Que parece ser a única coisa, a única maneira de expressão que sobrou naquela sociedade, né? Foi a violência. Pegada. No Brasil, o auge da pornografia foi durante a ditadura militar. Quanto Pornô mais chanchada. repressão política tinha, mais saía porno chanchada, mais saía Carlos Zéfiro, mais... Com muitos atores da Globo, inclusive, hein? Tem atores grandíssimos aí que a gente cresceu, quem não é da época da ditadura, cresceu assistindo novela das 6 e nem imagina. Olha eu fazendo um julgamento aqui, né? Olha como eu tô errado. De atores grandíssimos da Globo fazendo porno chanchada. Essas coisas circulavam. França, pós-revolução. O filme que conta a biografia do Marquês de Sade brinca com isso muito bem. Tá lá o Sade da janela vendo uma execução na guilhotina de uma mulher. Tá lá o homem, o carcereiro. O carcereiro não, o carrasco. Tá lá o carrasco com uma máscara de couro, pegando a mina, com o pescoço nu. E ela assim, e tal. E de repente tu vê uma guilhotina. E as pessoas em volta ali daquela guilhotina gritando e vibrando, tendo um gozo, assim, como se estivesse vendo um pornô, saca? A cena da mulher sendo decapitada. E é isso que o Sade sacou. E é por isso que a literatura do Sade beira o insuportável, porque ele está mostrando exatamente isso. Essa sociedade, ela tá fudendo com todo mundo. De que jeito? Em grandes orgias? Até pode ser, mas principalmente em execuções públicas. Vamos para o Japão. O Japão do início do século XIX tinha mais liberdade sexual do que o Japão do final do século XIX. Rola a restauração Meiji. Começa, por exemplo, no final do século XIX, começa, não sei se agora, eu cheguei a fazer pesquisa para fazer vídeo agora, mas eu não lembro bem direito, se eu não me engano, tem leis contra a homossexualidade, coisa que não tinha. Começa a surgir leis nesse sentido. Começa a ter toda uma repressão sexual. Isso vem junto do quê? Da ascensão do fascismo japonês. Não é à toa que o Eroguro, que o pessoal até que fala e que eu comento, o Eroguro, ele, enquanto imaginário, se cria justamente nesse período. O que está acontecendo agora, o que eu vejo... E que entra também aqui no Brasil a ascensão principalmente do cristianismo muito conservador, assim, né? Eu sinto que essa questão do botão de pular sexo tá muito associado com isso. Não só com isso, mas com isso também. Se você pesquisar, que eu não sei se é uma bolha que eu já afundei bastante, não consumo tanto mais assim, mas é uma coisa que eu já estudei bastante através da internet, que é a questão de teologia.
E se você for ver, tem muito conteúdo teológico recomendando para tipo, fiéis, recomendando para as pessoas que assistem que assistir cenas de sexo não está totalmente correto da visão bíblica deles. Que você deveria pular cenas de sexo. Isso explicitamente, sabe? Tipo, não é nem de maneira indireta, mas explicitamente recomendando pros ouvintes, pras pessoas que estão assistindo, pros fiéis, que, tipo, cenas de sexo você não tem que assistir de jeito nenhum. Ou cena de nudez também não tem que assistir de jeito nenhum. Mesmo que for uma cena de nudez contextual, sabe? Tipo, uma cena de nudez que não tem nada de erótico, não teria nada de pecaminoso. Pelo menos ao meu ver, né? Por exemplo, um filme de comédia romântica que os protagonistas acordam nus. Pô, pessoas dormem nus na vida, sabe? Duas pessoas acordando sem roupa e você vendo essas duas pessoas de roupa, não tem nada sexual, tipo. Você não vai. Tipo, você não tá cometendo um crime, tipo, nossa, olha. Caramba, pessoas acordam peladas, na minha visão, logicamente. Né? Não tô querendo descaracterizar a fé de ninguém, nem fazer troça da fé de ninguém, né? Mas tem muito essa ascensão que vai, principalmente no Brasil, vai caracterizar muito disso, né? Então, principalmente pessoas que são progressistas politicamente, mas na sua fé íntima são evangélicas, são cristãs, vão ser atingidos por esse tipo de conteúdo, vão ser atingidos por esse tipo de pregação, vão ser atingidos por esse tipo de discurso, e isso não é uma demonização da religião, porque isso nem especificamente é a religião, mas é um discurso de um certo setor da religião, dentro do o evangelho. O fenômeno evangélico é gigantesco, vai ter diversas outras interpretações sobre essa questão. E vai gerar um certo medo de assistir a cena, de tudo mais. E também, junto com isso, a falta da análise da arte, né? Que eu acho que é uma coisa que, se a gente for sincero, todos nós já tivemos. Ninguém nasce sabendo, ninguém tem noção da filosofia, do eros, da sexualidade, como uma representação e tudo isso. Então, todo mundo já se perguntou se cena de sexo, por exemplo, tem função num filme, numa série, vamos ser sinceros. Eu já me perguntei isso, você já se perguntou isso, todo mundo já se perguntou, tipo, pô, será que essa cena. O que essa cena de sexo está querendo me dizer? O que essa cena de sexo ajuda no filme? Todo mundo já pensou isso. Todo mundo já pensou isso. E todo mundo já pensou, pô, eu queria pular essa cena, porque pra mim essa cena. Então, o fenômeno é tão grande que tem até as pessoas que às vezes nem são tão castradas, vamos dizer assim, mas que às vezes por uma falta de entendimento, ou de noção, de leitura, de história da arte, de entendimento da arte, de entendimento do sexo, a pessoa até é bem aberta, bem de boa, mas pensa que, tipo, quando eu tô assistindo um filme, o que essa cena vai contar pra mim, né? Eu só queria pular essa cena. É que, enquanto máquinas de fuder, que nós somos, e quando eu falo fuder não é só necessariamente transar, tá? Eu quero deixar bem claro isso contempla os assexuais. Enquanto máquinas de fuder, o ponto é que se a gente não fode certas coisas, assim, o que eu quero dizer, enquanto a gente não... como é que eu vou explicar isso de um jeito simples? O que eu quero dizer é o seguinte, tirando casos onde isso não é um problema, como eu falei aqui, pessoas assexuais, a falta de fuder ou a falta de capacidade de ter contato, de pensar, de imaginar isso, faz com que a gente volte esse sentimento contra nós mesmos. Ou seja, a gente busca o tempo todo se fuder. E é por isso que estamos tão doentes, é por isso que a gente toma tanto remédio, é por isso que a gente está tão adoecido. E é isso que Sade já estava nos mostrando, é isso que o Eroguro já estava nos mostrando, é isso que a experiência que a gente teve aqui no Brasil durante a ditadura já estava nos mostrando. A repressão social, o adoecimento social, acima de tudo, um adoecimento a partir de uma violência cada vez crescente, cada vez mais rotineira da vida, faz com que a gente se embaralhe em extremos. Ou seja, sexo passa a ser confundido com uma violência tremenda, absurda, porque, no fundo, está encontrando gozo não é mais numa intimidade consensual com alguém, mas sim num espetáculo de execução. Tá entendendo? Tá encontrando gozo em tortura, que é uma coisa que tu vê direto dessa galera saudosista da ditadura, né? Pode ver, os caras têm um gozo para falar de tortura, de execução, de fascismo. Instinto selvagem do povo Verhoeven, né? Fascismo é bastante erótico. O fascismo tem um culto do corpo masculino absurdo. Mas é esse corpo masculino para transar? Não, é um corpo masculino feito para matar.
E isso é um negócio que até o Alan Moore percebe no Lost Girls. Lost Girls termina com a personagem da Alice, a Alice do País das Maravilhas, já com 40 e poucos anos, falando que merda essa guerra, porque a coisa se dá no contexto da Primeira Guerra Mundial, que merda essa guerra em que os nossos homens, que deveriam estar aqui para nos fuder, estão morrendo de maneira imbecil no campo de batalha. E aí o quadrinho termina com um jovem soldado estraçalhado numa trincheira, e ele está aberto exatamente como uma vulva, ele está aberto como uma grande buceta. Percebo então que criticar a indústria pornô, criticar, inclusive, uma visão muito heteronormativa ou alossexual, como se fala, perceba que criticar isso não quer dizer com que você não possa apontar que existe sim toda uma série de práticas, que nem o caso que eu fiz da obesidade, existe todo um sistema que está lucrando com o adoecimento sexual de uma geração, de gerações. E que isso aparece, isso está dando sinais muito óbvios quando a gente vê coisas como a galera tendo problemas em ver erotismo, e olha que erotismo é uma coisa mais ampla, né? Erotismo não é só sexo, eros é potência de vida, é simplesmente vida. De ver erotismo em coisas que são explicitamente eróticas. Ou seja, a pessoa olha aquilo e nem vê, porque simplesmente não consegue mais ver. Virou um problema. E isso tem a ver, sim, aí sim a indústria pornô é culpada disso. Agora, aí é um outro papo, eu não vou desenvolver, porque isso aqui eu já tô lerdo, já tô dando voltas, mas a indústria pornô não é sinônimo da pornografia. E aí é um outro papo. É outro papo. A indústria pornô precisa ser duramente criticada. A pornografia, cara, ela existe antes do capitalismo, vai existir depois do capitalismo. Eu acho, assim, eu quero acreditar que a solução é a gente talvez se voltar para práticas milenares, como o Kama Sutra. É sério, o Kama Sutra é uma das coisas mais belas feitas pelo ser humano. Um estudo, uma poética das relações entre pessoas, relações consensuais, de um buscando dar prazer, um buscando construir uma intimidade com o outro, nem que seja uma intimidade dos corpos, que isso até mesmo hoje, quem cresceu com a internet tem dificuldade de estar perto de alguém. Sei lá, eu nessas horas eu volto para esses saberes milenares, tu entende? Assim, porque a modernidade tá deixando a gente dodói. Esse vídeo Parcimônia. O caminho é parcimonioso. Parcimonioso no sentido de, tipo, criticar o exagerado, criticar esses males da indústria, né? Mas ao mesmo tempo entender o que é saudável, né? O que faz parte do ser humano. Vou ficando por aqui também. Se gostou do vídeo, se gostou do react, não esqueça de se inscrever lá no Cortes da Sarjeta. Também não se esqueça de se inscrever aqui, dar o like aqui, dar o like lá, comentar aqui. Se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui. Tem vídeo quase todo dia útil. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau!